Olá, você que está aqui conosco mais uma vez, acompanhando o Papo Livre pela TV Indaiá, canal 26, ou pelo nosso canal da internet, www.tvindaiá.com.br. Estamos no ar com o meu queridíssimo amigo e irmão Zé Orlando Martins, fisioterapeuta, que nós vamos agora falar mal dos outros um pouquinho aqui, né, Zé? Mas é óbvio, né? Imagina se não. É o assunto mais gostoso, né? E como diria o Ariano Suassuna, ele dizia o seguinte: quando você fala mal dos outros, tem que ser pelas costas. Claro. Porque e o constrangimento de você falar na cara da pessoa? Eu vi essa entrevista dele uma vez, eu morri de rir, falei, mas ele é um cidadão realmente espirituoso, né? Porque ter uma tirada dessa é muito boa. É verdade. Ô Zé, mas antes de falar mal dos outros, fala pra mim uma coisa. Você deve ter sido um dos primeiros fisioterapeutas, se não o primeiro. Eu fui o primeiro, já. Não fui o primeiro fisioterapeuta, mas fui o primeiro fisioterapeuta a montar clínica aqui em Indaiatuba. Isso. Como também fui o primeiro a montar academia de ginástica aqui em Indaiatuba. A Rosa Belotto, a Rosa Angelieri Belotto, na época ela começou a dar aula de ginástica no Clube 9 de Julho. Logo em seguida eu montei uma academia, ela dava aula de ginástica. Então a primeira academia foi minha aqui em Indaiatuba. Eu dava aula de ginástica e... Caramba! Então isso foi ela deixa pra lá. 1900 bolinhas. Isso, as bolinhas ficam para depois. Zé, como é que foi essa experiência? Você já trabalhava com isso? Não. Como é que foi? Você foi para esse lado? Porque na família ninguém é fisioterapeuta. Não. Eu fiz faculdade de Educação Física. Depois que eu fiz faculdade de Educação Física, eu trabalhei no Projeto Rondon, certo? E por ter desenvolvido 2 projetos muito bons no Nordeste, eles me convidaram para montar uma filosofia Rondon ou na Guatemala, ou no Peru, ou no Uruguai. Eu e mais 2 pessoas, uma era engenheiro civil e a outra era veterinária, mas sempre do interior. Então nós fomos, como eu saí muito bem em 75, num projeto que nós fizemos em Gilboés, no Piauí. E como eu ia montar essa filosofia Rondon nesses países, eu pedi uma faculdade. Então o ministro do interior na época mandou uma carta para a PUC, e eu recebi uma bolsa. Não bolsa, a vaga. Uma vaga. Porque eu iria só fazer a matrícula e já ia fazer a transferência para um desses países. Mas na época, na Guatemala, teve a revolução que morreu meio mundo lá. Sendero Luminoso começou no Peru e no Uruguai teve golpe de Estado, então não mandava. Então eu fiz a faculdade de fisioterapia. Aqui mesmo. Mas eu fiz uma coisa que eu adoro, Jair. Juro que eu não sabia que ia me dar tão bem. Eu gosto da minha profissão, gosto do relacionamento entre profissional e paciente. Então, essa relação com o paciente. Então, para mim, eu me realizo. Legal. E a acupuntura, onde é que entrou nisso? A acupuntura, Jair. Eu sempre quis fazer o curso de acupuntura. E eu estava num congresso em Fortaleza, porque eu apresentei na época diversos trabalhos de joelho agudo. Como sou fisioterapia desportiva, eu apresentava nos congressos. E eu vi lá acupuntura. E justo teve uns quebra-paus lá, você sabe, né, da turma mais antiga, por causa de política de Confederação Brasileira de Fisioterapia. E eu fui a favor do presidente. Eu falei que seria muito mais simples a turma montar uma chapa e enfrentar o presidente. Então o presidente gostou e eu estava lá fora na coisa, eu vi lá acupuntura. Falei, puxa, como eu gostaria de fazer esse curso. E o Zenildo, que era presidente na época, falou assim, Orlando, por que você não faz acupuntura? Eu falei, Zenildo, $400 por mês? O dólar estava em quase R$4. Quem está hoje, vai? Hoje. Então, o que aconteceu? Ele me deu o curso de acupuntura. Olha só. Então, a acupuntura deu 1.200 horas, 600 horas teóricas e 600 horas práticas. Certo? Então, é um dos cursos mais completos do Brasil, que é da ABA, Associação Brasileira de Acupuntura. Alguns outros cursos que tem, ele é muito, vamos dizer assim, é um teórico mais material. Entendi. Você é o paciente.
Ah, dói aqui, espeta a agulha. Você não faz uma anamnese, você não faz um pulso. Você aprende a olhar um pulso, você aprende a olhar o olho, você aprende a olhar a pessoa se expressar e você aprende a olhar o relacionamento. Então aí você faz o tratamento. Então é bastante místico, né? Então, eu sei porque na outra vez que eu passei aqui pela televisão eu vivia num estresse assim absurdo, né? E virou, mexeu, às vezes o Zé assistindo o programa falou, ó, desce lá que você está precisando fazer uma sessão de acupuntura. E eu ia direto lá. Eu era freguês do Zé lá direto, porque pela televisão ele já achava que eu estava estressado demais. Desce lá que você precisa fazer uma sessão. E muitas vezes, eu saía daqui direto para lá para fazer a sessão de acupuntura, que é o que mantinha equilibrado. A acupuntura realmente tem o princípio da acupuntura é o equilíbrio. Um fator fantástico. É o equilíbrio entre o yin e o yang, positivo e o negativo. Uhum. Se você tendo esse equilíbrio, você convive muito bem no universo. Se o universo não está equilibrado, não existe um equilíbrio no universo, então nós temos que nos equilibrar também. É gozado, né, Jair? Eu fui fazer a apresentação do meu professor, o Dr. Evaldo. Ele é um senhor de 84 anos, ele é médico, doutorado em medicina, que ele abandonou tudo pela acupuntura, e eu fiz o curso com ele. Legal. E eu fui fazer a apresentação dele num congresso, e nós estávamos falando sobre o equilíbrio. Eu falei, olha, primeira coisa, se você ver, existe Tao, Yin e Yang, é um triângulo. Tao, Yin e Yang. Deus, seria Deus ou Tao, Deus, princípio criador. Yin, negativo. Mulher, noite, certo? Frio. Yang, dia, calor, masculino. Agora veja bem, vamos trazer isso para o cristianismo. Não é Deus, Filho e Espírito Santo? É a mesma coisa. Quando você equilibra o espírito com a matéria, você está em Deus. Quando você equilibra o yin ou yang, você está em Tao. Então não existe a doença. Entendi. Porque a doença na acupuntura é simples. Ah, eu tenho dor nas costas. Mas da onde vem essa dor nas costas? Exatamente, como é que é isso? Não pode ser de um vento frio. Não pode ser de uma tensão. Então, é uma coisa diferente. Você chega num profissional que ele olha para você, o que você tem? Eu tenho dor nas costas e espeta as agulhas das costas. Dá resultado? Dá. Mas você não está eliminando a causa. Você está apenas tirando o sintoma. Hoje, por exemplo, no tratamento de coluna, nós estamos associando acupuntura e RPG. O que é RPG? Reeducação postural geral. A acupuntura, você tira a dor, porque ela é analgésica. A acupuntura, você relaxa a mente. Então, você relaxa o espírito. Tá? E você faz os alongamentos devidos e o índice de cura é de 90%. Quer dizer, tem vamos dizer assim, um fator novo aí nessa história que acaba facilitando o teu trabalho. Completamente, Jair. Eu acho que tudo que nós temos que ver é o nosso bem-estar. Muitas vezes as pessoas falam, mas isso daí faz isso, faz isso. Não, você tem que fazer e você tem que ser assíduo, porque a resposta ela é positiva. Zé, como é que você está avaliando esse processo da fisioterapia no Brasil hoje? Olha, Jair, a fisioterapia do Brasil hoje, nós já passamos mais dificuldades. Hoje ela está bem, mais ou menos alicerçada. Você sabe muito bem, tá? Hoje em dia nós temos um conselho de fisioterapeuta mais atuante, onde que vai ver onde que estão os profissionais, vão ver o que eles estão fazendo, vão ver qual a ética profissional que ele está usando, se ele tem aquela coisa porque tem muitos caras, você sabe que são antiéticos. Sim. Tá? Então eles fazem a ética, eles avaliam tudo isso daí. Hoje nós temos um conselho bem atuante. Então melhorou bastante, Jair. E principalmente na parte científica. A fisioterapia ela teve uma evolução grande. Porque a história da fisioterapia começa com a industrialização, né? Que é aquela história de colocar as pessoas... Primeira Guerra Mundial. Começou com a Primeira Guerra Mundial, com os mutilados de guerra. Isso. Depois teve um avanço muito grande
na parte da Segunda Guerra Mundial. E também daí começa a ergonomia, Tá. certo? Que era aquele estudo dos movimentos para que as balas de canhão, as balas saíssem mais precisas. Já pensou? Chegava na frente de guerra, não saía? Então, tudo isso daí começou aí. Daí começou a ergonomia. Então, a acupuntura, ela teve isso. E no Brasil, ela teve um arranque muito grande em 1955. Ela teve um arranque muito grande em 1955. Em 1950, ela foi oficializada, mas era um curso técnico. Não era... Em 55, ela se tornou um curso já universitário. Que interessante. E aí, você sabe que eu tenho uma filha fisioterapeuta, né? Só que ela seguiu a linha da estética, né? Ela trabalha com estética e tal. Mas eu fiquei impressionado de ver o que tem de aparelho. Tem aparelho, ela falou, pai, tem aparelho para tudo. Tudo que você imaginar tem aparelho. Não tem mais aquele negócio só do choquinho, do esquentar. Nada. Tem aparelho para tudo. Eu acho que é muito importante. Hoje, a parte de estética, ela está avançadíssima. Ela está avançadíssima. E eu tenho certeza que quando a pessoa faz, você tem uma resposta. Eu fiz em no começo da profissão, eu fiz um curso com a professora doutora Mirka, uma baiana. Ela tem livros de dermatofuncional, que é estética, né? É estética. Ela tem livros. Eu fiz com ela durante alguns, se não me engano, acho que foi 2 ou 3 meses. E daí eu coloquei aqui na YouTube, eu comecei com a estética aqui, que certo? legal. Só que eu não gostei desse ramo. Entendi. Para mim, gostei muito mais da parte esportiva. Eu já era professor de educação física. E você teve uma relação com o Primavera também, não foi? Teve, o primeiro preparador físico e o primeiro fisioterapeuta do Primavera. Do Primavera, quer dizer... Nos tempos áureos do Primavera, né? Quando o Primavera jogava e não era aquela história de estar só tentando revelar jogador para ganhar dinheiro. Não, naquela época nós jogávamos para ganhar. Nós chegamos, né? Disputar até com o Mojimirim na época para a primeira divisão. Primeira divisão, nós perdemos. E daí foi pum. Zé, e onde está a sua clínica agora? Como é que você está atendendo? Eu estou atendendo na rua Pedro Gonçalves, 1517. Ali perto do cemitério? Atrás do cemitério. Não tem o velório do cemitério? Tem aquela rua larga bem no meio. Bem no meio da rua ali. O telefone é 3875-4989. Vamos repetir? 3875-4989. Legal. Tá? Então isso é muito importante. Agora nós estamos também com outra fisioterapeuta que ela também desenvolve, não como sua filha, com aparelhamento, tudo, mas ela desenvolve a parte de massoterapia e drenagem. Legal. Ela está começando lá também em limpeza de pele. É diferente. A sua filha já trabalha na parte estética, nas medidas corpóreas. Né? Entendi. Então ela trabalha naquele sentido, ela tem aparelhos, ela tem tudo. Essa não, ela está iniciando. Então ela trabalha mais com relaxamento. Que bacana. Bom, então quem precisar aí dar uma acertada nos ossos aí, nos músculos e tudo mais, e principalmente de uma acupuntura para dar uma relaxada, esse é o cara. Pode ir lá que eu recomendo qualquer serviço do Zé, porque realmente eu sou freguês do Zé e sempre que eu tenho um piripaque, estou ali pedindo um arrego lá, pedindo um help. Zé, obrigado pela participação. Eu que te agradeço. Volte outras vezes, não deu tempo da gente falar mal dos outros hoje, tá vendo? Eu estou sempre de pé e a ordem, né? Tá certo. Então, nós estamos. Nós estamos. E aí nós vamos... De pé e a ordem. De pé e a ordem, e daí nós vamos lá falar mal dos outros na próxima vez. Vamos sim. Obrigado. Beijão na Cláudia, nas crianças que já estão tudo moço agora, né? Mas tudo bem. Você aí de casa, não sai daí, eu volto já com mais um entrevistado aqui no nosso Papo Livre. Muito bem, estamos de volta com o nosso Papo Livre, agora comigo a Kate Garcia, ela que é consultora de imagem, e juntamente com a amiga Yara Alvarez, minha querida Yara, filha do Marcão, meu amigo, conterrâneo, elas têm um brechó e ela vai contar pra gente o projeto delas e tudo mais. Só que antes vamos entender um pouquinho o que faz uma consultora de imagem, Kate. Bom, para começar, eu cuido da imagem das pessoas e das empresas. Como que isso funciona, né? Porque as pessoas costumam ter um pouco de dúvida. Através da roupa, a gente comunica várias coisas para o mundo, né? Então, eu tenho que traduzir quem é essa pessoa internamente, seus valores, os seus objetivos pessoais, às vezes é subir de cargo. Então, a gente coloca essas informações através da roupa para que ela seja lida de uma forma inconsciente, né? Na verdade, eu dou segurança para os meus clientes, né? Para eles alcançarem os objetivos, respeitando o estilo, economizando dinheiro,
enfim. E para as empresas, eu ajudo a uniformizar essa imagem do corpo mesmo da empresa, né? Então, de repente, eu dou palestras de etiqueta para falar como fazer os seus contatos dentro da empresa, numa reunião. Falo sobre a vestimenta, porque às vezes a empresa não tem um código de vestimenta, né, um dress code. Então, eu dou uma palestra, um treinamento, pensando nessa filosofia da empresa e explicando qual é a melhor forma de se vestir para aquele público. Porque, por exemplo, a pessoa tem uma empresa, cada um vai de um jeito lá. Aí eles vão vão numa costureira, aí alguém manda fazer um conjuntinho lá. Mas aí vem aquela história, né? Que tem as mais gordinhas ficam entaladas e as mais magrinhas ficam parecendo que o defunto era maior. Como é que é isso daí? Então, com relação ao uniforme é um pouco complicado, né? É muito bom para quem usa o uniforme, porque aí você não precisa usar da sua roupa para trabalhar, mas tem essa série de problemas. Esses inconvenientes. Esses inconvenientes. Então, o que eu faço, na verdade, é ensinar eles a usarem a roupa deles da melhor forma. Ou, se precisarem comprar, né, investir nisso, que invistam direito. Porque, às vezes, a gente acaba comprando coisas que, na verdade, não são tão boas assim. Então, o que eu realmente devo usar? Agora, a questão do uniforme, eu até ajudo as empresas a desenvolverem o uniforme, se necessário for. E aí, a gente pensa no corpo da empresa, nas pessoas, na necessidade, se é uma pessoa mais fit, se é uma pessoa com uma numeração um pouco maior, né? A gente tem que pensar em tudo isso. Legal. Bom, vamos falar então do Garimpeiras. Como é que surgiu essa história do Garimpeiras aí? O Garimpeiras é uma história linda, é um amor, assim, porque eu conheço a Yara já faz muito tempo. E, na verdade, o Garimpeiras foi um projeto que a gente começou há muitos anos atrás e aí retomamos agora. Por quê? Porque quando eu me formei como consultora de imagem, eu descobri que o meu guarda-roupa não comunicava quem eu era. Que eu vestia muita moda, né? Eu era escrava da moda. E aí, quando eu descobri isso, eu fiquei um pouco chocada, assim, né? Eu falei, o que eu vou fazer agora? Então, eu decidi vender as roupas do meu guarda-roupa. E aí, a Yara, minha amiga, né? A gente conversou, falou, vamos ganhar dinheiro com as roupas que a gente não usa? Nossa, vamos! E a gente ficou super empolgada. Chamamos mais uma amiga nossa também e começamos esse projeto. Só que era uma época onde as 3 estavam começando no mercado de trabalho e fomos trabalhar em empresas também, porque antes eu trabalhei com uma consultora de imagem também, que é a Navas. E aí a gente não tinha tempo para esse projeto. E aí a gente acabou abandonando por uma série de fatores. E aí, ano passado, eu reencontrei a Yara e falei, ai, que saudade, vamos vender roupa, vamos ajudar as pessoas, né, a comprarem roupas com preço acessível. Vamos. A hora que ela falou vamos, eu fiquei super feliz, e aí a gente já começou a desenvolver o projeto de novo, mas de uma forma muito mais organizada, com objetivo, com um plano de negócios, né, porque a gente acredita muito nessa ideia do consumo consciente e do acesso às roupas para todo mundo, porque a gente paga muito dinheiro em coisas muito ruins, e então a gente falou, poxa, vamos fazer disso um negócio, porque isso tem futuro, né? E aí a gente voltou, a Yara que teve a ideia, a gente ficava, garimpo, ai. Aí a Yara, vamos Garimpeiras. Daí surgiu o Garimpeiras e tamo aí. E vocês ficam aonde? Como é que funciona? É um brechó, na verdade. É um brechó fantasma, né? Porque todo mundo fala, cadê o brechó? Eu quero passar nesse brechó. É um brechó virtual. Porque todo mundo conhece o Garimpeiras, mas a gente ainda não tem espaço ainda. Então nós somos um brechó itinerante, né? E a gente junta essas coisas e leva sempre num lugar. Então, entendi. A gente tá indo para a 9ª edição, que vai ser em Campinas, no Hotel Vila Rica. Olha, eu já tô fazendo propaganda. Vai lá. E então, assim, todo mês a gente vai para algum lugar para fazer esse bazar. Então vocês fazem uma vez por mês o bazar. Uma vez por mês. Mas tem roupa só de mulher? Não. Tem roupa de homem, tem roupa infantil. A gente tem um acervo gigantesco e a gente gostaria de ter essas coisas de uma forma um pouco mais organizada, porque hoje o que acontece? A gente tem essas coisas em malas, então quando a gente vai, a gente seleciona essas malas que vão e vai. E aí a coisa toma uma dimensão tão grande que a gente tá pensando em ter uma sala, já estamos procurando essa sala para poder atender com horário marcado também, porque a gente tem roupa de festa, a gente tem bastante coisa. Muita coisa, de tudo. O que você precisar tem lá. E assim, são só coisas muito boas, né? Marcas muito interessantes.
Fala para mim sobre essa questão do consumo consciente, que você diz da reciclagem de roupa. O que é isso? Isso é muito legal e é a grande paixão minha da Yara, porque é o que motiva a gente, assim, diretamente o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas, é o que eu falei, a gente consome muita moda. Isso é muito bom para o mercado, porque a moda é um dos grandes mercados hoje que faturam mais dinheiro no Brasil, principalmente, né? Então, o que a gente quer? A gente quer que as pessoas consumam moda, sim, mas que elas desenvolvam o estilo pessoal delas. Porque às vezes a gente compra uma tendência que não diz nada a respeito da gente, e aí o tempo passa e aquilo virou lixo no seu guarda-roupa. Então, fica um trambolho lá. Fica um trambolho lá. O que eu e a Yara, a gente preserva muito? Como eu sou consultora, eu atendo um monte de gente que, mesmo trabalhando com uma linha bem consciente de consultoria, as pessoas acabam tendo roupas que não servem, que não vestem bem. Então, eu tiro essa roupa do guarda-roupa delas quando elas não podem ser transformadas ou customizadas. E aí, eu preciso dar uma função para essa roupa, porque essa pessoa investiu muito dinheiro. E, assim, é doloroso, é frustrante você pagar muito caro em algo que, de repente, você descobre que não é funcional para você, né? Então, quando eu falo em consciência, é pegar essa roupa, transformar ela num produto, vender ela e poder beneficiar essa pessoa que perdeu dinheiro, beneficiar o bazar e beneficiar alguém. Porque, de repente, é uma roupa que você não vai comprar, porque custa R$500 e aí você paga 80. Então, a gente trabalha com essa questão do consumo consciente nesse sentido, de você ter acesso a essas coisas de uma forma mais econômica e transformar essa roupa não em lixo, né? Mas dar uma função para ela. E quando que você faz essa reciclagem? No caso, por exemplo, quando é que você customiza ela? Quando é que você acha que, por exemplo, dá um exemplo para a gente dessa customização? Você viu no guarda-roupa, a pessoa não está usando, fala, vamos fazer de um jeito, de outro, como é que é isso? Isso é lindo. Nossa, é maravilhoso. Porque, por exemplo, eu pego um vestido que, de repente, a parte de cima do vestido não está vestindo aquela pessoa. Então, aqui embaixo está ok, em cima está apertando na cava, não ficou legal. Então, a gente pega esse vestido, manda para uma costureira, tira a parte de cima, coloca um cos e transforma aquilo numa saia. E a pessoa vai usar aquela saia por muito tempo, 5, 10 anos. Quanto tempo essa peça durar? Às vezes é uma jaqueta jeans. E aí a manga tá comprida, tá feia, mas aqui tá certinho. Então a gente tira essa manga e transforma num colete. E aí ela pode usar com várias coisas. É muito legal. Às vezes pega um colete já, que tá bonito, mas pode ficar melhor. Ou a cor é ruim para aquela pessoa. E aí a gente coloca na gola uma customização de pérola, de pedra. Transforma mesmo. E homem, como é que funciona nessa hora das roupas aí? O que você me conta? Então, homem. Porque na verdade é o seguinte, quando a gente está falando aqui, nós estamos conversando, está passando pela minha cabeça um filminho que é mais ou menos assim. Bom, mulher tem muito disso, de querer customizar roupa, ajustar, eu vejo pelas minhas filhas, pela minha mulher, enfim. Isso é do universo feminino. O homem já não tem muito essa coisa, é uma coisa mais prática. É o que eu ia falar, homem é prático. Então, como é que funciona isso? Então, a gente também trabalha com reforma e com customização, porque, por exemplo, às vezes você comprou um terno lá, o vendedor falou que tá ok pra você. Aí a consultora chata vai pedir pra você provar. E ele pode estar maior que você. Então parece que você tá perdido dentro desse terno. O defunto era maior. O defunto era maior. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou levar para uma costureira e vou ajustar o que for possível, porque existem reformas que são inviáveis. E aí eu pego essa roupa e vendo no garimpeiras, tá? Mas a gente tenta diminuir a manga, se tiver uma costura atrás, a gente consegue ajustar por ali. Se tá apertado, não tem jeito, né? Mas a gente faz, de repente, uma calça que não tá vestindo legal na panturrilha, por exemplo, que foi uma coisa que a gente tava conversando antes do programa. E aí a gente pode transformar isso numa bermuda, de repente, né? Entendi. Então a gente consegue sim mudar. Legal. Camisa, de repente. Camisa então, é muito complicada. É complicado. Ou é muito larga em cima e aí vira um balão embaixo, porque não é todo mundo que tem uma... Mas a gente consegue ajustar sim, a gente tenta ajustar. Como é que você começou com essa história de costura de imagem? Da onde saiu isso? Olha, também é uma longa história. Eu fui modelo por 10 anos, sempre trabalhei com moda, né? Foi meu primeiro emprego lá com 14 anos. Só que eu fui sentindo ao longo do tempo que eu não queria ser a modelo, que eu queria estar por trás disso, que eu queria fazer alguma coisa. Mas, principalmente, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, assim, isso é uma coisa minha. E aí eu queria, se você puder unir um amor com um trabalho, claro, aí é sensacional, né?
Então, eu comecei a pesquisar, conheci a Ana Vaz através de uma palestra, que ela é uma grande consultora aqui da região do estado de São Paulo, enfim, Brasil. Eu vi uma palestra dela, me apaixonei por ela e falei, cara, eu quero fazer o que essa mulher faz, porque é sensacional. Aí comecei a pesquisar inúmeros cursos, enfim. E aí, acabei fazendo o curso dela, porque eu achei que era um dos cursos mais completos que tem até hoje. Fui fazer, e aí foi uma lavagem cerebral para mim, porque eu realmente descobri o poder da consultoria. Às vezes eu brinco que ela me salvou, sabe? Porque eu tinha uma imagem, que é o que eu falei no começo, não comunicava quem eu era, né? Uhum. Então, quando eu descobri que a gente pode usar a imagem a nosso favor e usar ela para alcançar os nossos objetivos, sejam eles quais forem, e realmente, gente, isso funciona. Eu fiquei impressionada com a profissão, porque eu posso dar segurança para alguém que tem uma autoestima baixa, para alguém que era obeso e operou e aí emagreceu muito e não sabe se vestir. E aí, como é que eu vou incluir essa pessoa na sociedade para ela se sentir bem, se sentir segura, enfim. Então, eu me apaixonei e aí trabalhei com a Ana Vaz, ainda trabalho com ela, dou aula na escola dela e... Assim, é a minha grande paixão. Meu trabalho é o amor da minha vida. Eu quero morrer fazendo isso, sabe? Que legal. É muito legal. E custa caro um trabalho da consultora? Não. Isso é o mais legal. É o que eu ia dizer para você. Porque quando a gente fala nisso, fala assim, pô, mas eu não vou pagar para a moça dizer o que eu tenho que vestir, porque é caro. E então, é complicado. Eu tenho uma relação de caro e barato, assim, tem muita coisa. Porque caro e barato é relativo, né? E é uma questão de valor. Por exemplo, eu adoraria ter uma Mercedes-Benz, custa R$200 mil. Eu não tenho dinheiro para ter uma Mercedes-Benz, mas acho que vale cada centavo. Claro. Então é assim, eu posso ter um Ninho, um Palio, mas não posso ter uma Mercedes. Mas nem por isso vou depreciá-la, dizer, esse carro dá mal. Então é assim, valor é o seguinte, é o que você pode pagar, mas se você não puder, você reconhece que aquilo tem valor. Então eu vejo que o teu trabalho tem valor e agrega valor ao indivíduo. E aí? Olha, é o que você falou, é relativo, tá? E o valor vai muito além do valor do custo. Então, assim, eu não acho caro, já foi muito caro, porque só celebridades faziam isso. Talvez por isso as pessoas tenham medo de pedir um orçamento ou conversarem comigo. Mas assim, é transformador e é pra vida toda. Então assim, o que eu te ensinar, você vai usar engordando 20 quilos ou emagrecendo 20 quilos. Porque o seu formato de corpo não vai mudar. E eu vou ensinar você a se vestir de uma forma inteligente para aquele corpo e pro seu estilo. Então, o que eu te ensinar, você vai usar até seus 90 anos. Porque é autoconhecimento. E isso não tem nada que pague, mas não é caro, tá? Legal. É um valor bem acessível. É que eu não sei como... Depende de pacote. Cada caso é um caso, mas no frigir dos ovos não é caro. Não é caro. Podem me mandar e-mail, vocês vão ver. Então vamos lá. Dados daqui, vamos lá. No Instagram, vamos falar da Garimpeiras, @garimpeiras_. Isso. E no Facebook é Garimpeiras Garimpando, é isso? Isso mesmo. Legal. E o seu e-mail? O meu e-mail, posso passar o da Garimpeiras primeiro? Claro. É garimpeiras com 2 As no final, @gmail.com. Garimpeira AAS, é isso? Garimpeiras com 2 As. Não, com 2 S, desculpa, gente. Bom. Com Garimpeiras SS. Isso mesmo, @gmail.com. Tá. E aí vocês podem entrar em contato também pelas mídias sociais que a gente já passou. Tá legal, então. Então, Kate, obrigado pela participação, foi muito legal esse papo, espero que você tenha curtido como eu e o pessoal de casa curtiu. Claro, uma delícia, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Você de casa, obrigado pelo carinho da audiência, eu fico por aqui, a gente volta no próximo encontro, até lá, fiquem com Deus, muita paz, não esqueça de acompanhar o meu trabalho pelo blog, www.jairitaliani.blog.br e, claro, acompanhar nossa programação também pela internet, www.tvindaiá.com.br, programação em tempo integral e estamos aí, tá certo? Fui, um abraço!